Alugar ou financiar um imóvel? O que é melhor de fato? Meu nome é Rafael Recidive, eu sou especialista em clareza financeira. Estou aqui para ajudar você a viver em paz com as finanças. E viver em paz com as finanças envolve tomar decisões certas, decisões financeiras assertivas, né? Esse papo de alugar ou comprar ou financiar é uma longa história, né? Se você olhar os gurus da internet, a maioria deles vai falar que comprar um imóvel é uma besteira. Que você não deve comprar, você deve alugar porque é mais barato e tal. Mas será que é sempre assim? Nós vamos direto para a tela do meu computador, aqui na minha planilha de simulação, aqui a gente faz a comparação, né, do aluguel com o financiamento e qual que é a situação da pessoa depois que ela toma uma ou outra decisão e o que pode acontecer ali. Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, que eu tenho um imóvel de R$ 1 milhão e eu tenho 20% para dar de entrada, tá? Esse é o primeiro cenário. Então, eu coloco 200 mil aqui, eu coloco uma valorização anual desse imóvel aqui, para ele usar no cálculo depois. Aqui ele já me traz que o valor financiado é 800 mil. Eu coloquei em 30 anos, eu posso mudar aqui esse período, tá? O período financiado, a uma taxa de 9,5%. Aqui é um investimento. Por exemplo, se eu tenho 200 mil, eu colocaria esse dinheiro no investimento. E não só isso, a diferença das parcelas entre aluguel e financiamento eu também colocaria no investimento, que me daria 8% ao ano. E o imóvel de R$ 1 milhão, eu estou supondo aqui que eu alugo ele por R$ 4.000, isso é mais ou menos o que eu consigo aqui na região que eu moro, tá? Com uma correção média de aluguel de 5% ao ano. Então, olha que interessante, quando a gente preenche essas informações aqui, a gente vem aqui ó, na tabela Price, aqui embaixo, ele já me traz a simulação da tabela Price, tá? Quanto que eu pagaria de parcela, quanto que eu pagaria de juros, como é que funciona isso daqui. Me traz a saque, como é que funcionaria o financiamento pela tabela saque. Lembra, tabela Price, parcela fixa. Tabela saque, parcela decrescente, amortização fixa, né? Toda parcela é feita de amortização e juros. No caso aqui da saque, a amortização é fixa, os juros variam. No caso da Price, tanto a amortização quanto os juros variam e a prestação fica fixa, né? Aquilo que você paga. E aqui no comparativo, depois ele traz aqui o aluguel, quanto seria o aluguel ano a ano, né? E aqui um comparativo geral. É interessante você observar o seguinte, que o aluguel, ele nunca para de subir, né? Isso aí é uma questão que acontece com o aluguel. Já no financiamento, principalmente pela tabela SAC, você pode observar uma queda nas prestações ao longo do tempo. Mas isso também não é uma matemática simples assim, porque podem ocorrer variações no mercado, tem o seguro que vai reajustando conforme a idade da pessoa vai passando. Então, tem vários fatores envolvidos nisso. Mas quando a gente vai para o comparativo, pensando nesse cenário aqui, ó, nós já temos aqui o quanto nós vamos pagar de aluguel. Está lá, 3.189.000. Nós temos aqui, se eu alugasse esse imóvel em relação a price, né? Quanto que eu investiria? Aqui, como é que a planilha faz o cálculo? Ela pega os valores que eu investiria mês a mês ou ano a ano, né? Considerando a diferença que eu pagaria numa prestação para o aluguel. Então, por exemplo, aqui ó, na Price, eu pagaria aqui uma prestação de R$ 6.500, R$ 78.000 por ano, certo? E se eu alugasse, eu pagaria 48 mil. Então, ele calcula aqui a diferença entre aquilo que eu pagaria na Price com aquilo que eu estou pagando no aluguel e a diferença eu faria um investimento com aquele rendimento que eu coloquei ele de 8% ao ano, né? E assim ele vai calculando ano a ano, então, a diferença entre o valor do aluguel e o valor do financiamento, até que chega um momento que o aluguel, no caso aqui do comparando com a Price, começa a ficar mais caro do que a prestação do imóvel. E aí eu não invisto mais, né? Porque se eu alugar aqui, eu não sobra mais recursos para investir, porque eu estou pagando já uma parcela maior do que a que eu pagaria na Price, tá? E aí ele vai calculando então aqui para mim qual que seria o meu patrimônio ao longo do tempo. Agora, fazendo pela saque, a gente também tem o mesmo cenário, né? 200 mil seria a entrada, porque se eu não vou comprar um imóvel, eu tenho 200 mil para investir agora, e eu investiria anualmente esses valores aqui, ó, tá? E isso vai dar um total de patrimônio lá embaixo, né? E aqui ele traz também como é que funcionaria se eu financiasse pela Price, quanto que eu investiria. Olha que interessante, nos primeiros anos eu não consigo investir,
Porque se eu vou pagar a prestação pela Price, essa prestação ela é maior do que o aluguel. Mas lá no 11º ano para frente, eu já começo a investir a diferença, porque a prestação aqui ficou mais barata do que o aluguel. E aqui pela SAC também é a mesma coisa. Eu não consigo investir nos primeiros anos, porque a prestação ela é bem mais alta, mas depois a prestação ela cai abaixo do preço do aluguel e eu já tenho uma diferença ali para investir. E aí quando a gente faz então esse comparativo, eu entro aqui nos dados, ele já me mostra aqui, ó, o tanto que eu pagaria por esse imóvel financiando 800 mil pela tabela Price, 2.540.000, pela tabela SAC, 2.096.000. Então eu já sei que pela SAC é mais barato do que pela Price. E aqui eu tenho o patrimônio que eu teria ao final do prazo, porque como eu vou financiar o imóvel, então eu tenho aqui o imóvel, que é um patrimônio, mais o valor que eu investi. Então, financiando pela Price, eu teria 3.600.000 reais aproximadamente de patrimônio ao final do tempo, de 30 anos. Pela SAC, eu teria 4.643.000 de patrimônio. E se eu alugasse? Se eu alugasse, eu pagaria 3.189.000 de aluguel, tá? Comparando o aluguel com a Price, o meu patrimônio seria de 3.431.000, ou seja, olha que interessante, ó. Alugando aqui, o patrimônio seria menor do que financiando. Alugando aqui, ó, pela SAC, o meu patrimônio seria menor do que financiando, porque aqui eu estou pagando isso aqui e eu não tenho um imóvel depois no final. Esse patrimônio aqui é dinheiro guardado, né? As diferenças que eu fui investindo que geraram esse patrimônio. Rafael, então você está falando que alugar é melhor do que comprar? Nesse cenário, sim. É por isso que não tem fórmula mágica para todo mundo. Eu falo às vezes para o cliente o seguinte, olha, eu vou te falar uma coisa, você quer ter certeza do que é melhor mesmo? Só vivendo. Só que aí como é que você vai viver duas experiências ao mesmo tempo? Você teria que comprar um imóvel financiado e um alugado e ir pagando por 30 anos para saber o que vai acontecer. Não tem como ter certeza. A gente faz essas contas para a gente ter um pouco mais de clareza para poder decidir, né? Mas não tem como ter 100% de certeza do que vai acontecer. Nesse caso aqui, o aluguel seria melhor. Mas imagina que você conseguisse uma taxa de financiamento menor, né? Se eu consigo uma taxa de financiamento menor, o financiamento fica ainda melhor, entende? Mas se o financiamento não está com essa taxa boa desse jeito, ele está um pouco mais caro, ó, se o financiamento já sobe para 10% aqui, o meu patrimônio financiando já fica menor do que o meu patrimônio alugando. No caso aqui, comparando com a tabela Price. E na SAC, o patrimônio aqui ainda está um pouquinho maior do que o patrimônio com a tabela, comparando o aluguel, que tabela SAC, né, e o financiamento. Então, você pode fazer essas simulações aí. E o mais interessante disso tudo, dessa questão de financiar ou alugar, é você entender que casa não tem a ver só com dinheiro, né? É óbvio que você precisa comprar uma casa se você tiver dinheiro para pagar, para você ficar tranquilo e em paz com aquilo que você está fazendo. Mas a casa tem a ver com a sua família, com a vida que você quer viver, com quanto isso é importante para você. Então, se você faz esse exercício de clareza, você toma uma decisão baseada em dados, em análises, e tem um planejamento financeiro e consegue realmente tomar uma boa decisão, isso é o que importa, tá? Isso importa muito mais do que os números em si, embora, como eu falei, não vai arrumar dor de cabeça. Você não pode assumir um compromisso muito alto para arrumar dor de cabeça com financiamento, porque você vai mudar para sua casa nova e vai ficar perdendo o sono lá por conta dessa questão financeira, né? E aqui, então, a gente vai podendo fazer, né, várias simulações. Inclusive, essa planilha também, ela me dá a possibilidade de fazer simulações de amortização antecipada. Então, aqui, como ficaria, por exemplo, aqui, ó, esse financiamento de 800 mil, e se eu pagasse mais R$1.000 por mês? Eu tenho esse dinheiro, vou pagar a parcela do mês e mais R$1.000. Eu consigo simular aqui uma liquidação antecipada. Então, olha que interessante. Se eu tenho R$1.000 a mais por mês, eu vou liquidar esse financiamento em, no mínimo, 10 anos mais rápido do que o prazo normal, se todo mês eu colocar R$1.000. Olha lá, eu já estou colocando R$1.000 aqui até a parcela, até a parcela 200 e pouquinho aqui, ó. Olha lá, já deu 228. Vai liquidar bem mais rápido, né? Então, com R$1.000 a mais, você reduz de 360 para 200 meses, 160 meses,
14 anos aí, mais de 10 anos você reduz de parcela se você tem R$ 1.000 por mês de uma prestação de 6.700. Na tabela saque, quando eu coloco aqui na Price essa amortização antecipada, na tabela saque ele também me mostra aqui, ó, que eu consigo também reduzir bastante o número de parcelas. Nesse caso aqui, reduzir um pouco menos. Até agora, nas mesmas condições da Price, reduziria ali para 268 o número de parcelas. Porque varia, né? Cada tipo de amortização tem um sistema de cálculo, por isso que ele varia isso daqui. E para você que quer tomar essa decisão aí de forma bem assertiva na sua vida, quer ter acesso a essa planilha de financiamento imobiliário para poder fazer as suas contas e também você quer ter suporte para tirar suas dúvidas, enfim, Rafael, me ajuda, tira minhas dúvidas aqui, será que eu estou fazendo certo ou não? Você vai poder acessar agora essa planilha clicando na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link, tá? Tem um videozinho lá que eu ensino você, eu explico como é que funciona a planilha e você vai fazer a sua inscrição, imediatamente vai receber um link de acesso à planilha para você poder usar agora e parar de pagar juros ou economizar milhares de reais em juros aí no seu financiamento. Primeiro, tomando a melhor decisão, se você ainda está tomando a decisão, e podendo quitar muito mais rápido a sua casa se você já comprou, já financiou e você quer otimizar o uso dos seus recursos a partir de agora. Então eu estou junto com você, bora prosperar. Clica na descrição desse vídeo e faz a sua inscrição para ter acesso imediato a essa planilha especial. Grande abraço e eu falo com você em breve.